é claro que cada vez melhores rodovias vão proporcionar melhor transporte, melhor eficiência energética, menor consumo de combustível, menor emissão. Então, infraestrutura é um ponto super importante. Acredito que um outro ponto super importante esteja relacionado às questões da regulação. Hoje a gente tem diversas tecnologias já disponíveis, né? Mas a gente ainda vê algumas dificuldades de colocar isso em prática aqui no Brasil, em função de que essa legislação está se atualizando, mas a atualização da legislação ela não se dá na mesma velocidade do que a tecnologia. Esse é um outro ponto importante. E acredito que um outro ponto importante tem a ver com a questão dos incentivos, né? Quando que a gente vai conseguir trazer isso para o Brasil? Quando que a gente vai conseguir trazer tudo isso para desenvolver mais conteúdos locais? Quando que a gente vai conseguir trazer isso para ganhar escala e que isso seja um custo mais acessível e que, de fato, isso possa entregar o potencial que a gente tem associado a esses grandes desafios? Então, acabei vindo primeiro aqui, talvez eu coloquei alguns pontos, mas meus colegas vão me ajudar aqui na complementação desses desafios. Boa tarde a todos. Acho que a gente deveria não repetir, sim incrementar, né? Então, vamos chegar até o final aqui. Exatamente. Sou Carlos Eduardo Cadu Souza, todos me conhecem aí, não no mundo aqui, vamos dizer, do transporte, propriamente dito. Estou estreando aqui na Fenatran, mas eu venho de 23 anos aí no mundo da energia, no mundo lá da Enel X, e a grande missão, assumindo ali a TVX Raiger, vai ser a de trazer, de fato, um transporte diferenciado, e esse é um dos grandes desafios, a gente começar a ter uma diversidade de produtos e soluções para que a gente possa trazer as opções, sejam para os operadores, sejam para os municípios, sejam para os estados, sejam para as transportadoras. E já vamos começar aí com uma provocação que a gente já vai trazer a fabricação para o Brasil a partir do próximo ano. Então, ontem, na coletiva de imprensa aqui, a gente já fez esse anúncio. E agora, em dezembro, a gente está trazendo 3 veículos, né, para focar só na parte de transporte, fora os ônibus aí elétricos, que a gente tem uma produção de mais de 60 mil ônibus no mundo com a Raiger, mas a gente está trazendo um caminhão de 49 toneladas e dois furgões, 2 vans de carga, para também ir um pouco do que a Patrícia estava falando agora no painel anterior, para contribuir também naquele mercado de VUCs, né, para a entrada dentro das cidades, dos centros urbanos. E um desafio a complementar aqui que eu trago além da diversidade de produto, e foi bem interessante ver que várias marcas estão com seus caminhões pesados aqui, optando não só para o gás, que já era mais tradicional, mas também trazendo a parte do elétrico. E aí a gente chega no elétrico, aí vai falar de infraestrutura. Então, a gente vai ter que pensar em quê? Em confiabilidade, vai ter que pensar em estrutura de recarga. E, dando o primeiro passo nessa linha, a gente vai pensar em autonomia, confiabilidade e um desenho de um projeto integral, que essa é a nova proposta de valor na qual eu trago para a empresa, que é entender de qual é a necessidade do produto, com base nesse produto, autonomia e disponibilidade de rota, o que ele precisa de infraestrutura de recarga e onde, e adequar isso integrando com o sistema de distribuição, com as distribuidoras de energia, porque, senão, se você não olhar a cadeia como um todo, não vai funcionar. Junto com esse desafio, ter a solução financeira, né? Gabriel também colocou aqui a questão de projeto trazendo banco comercial, mas a gente sabe que é muito difícil. Se a gente não trouxer ali um fundo incentivado, principalmente falando de transporte sustentável, essa conta não vai parar de pé. E aí eu trago também, vou trazer vários aprendizados aí, junto aí, estou vendo aqui Virgínia, Gabriel, com WRI, C40, participamos ao longo dos últimos 5 anos, batendo cabeça ali na parte dos ônibus, de desenhar um modelo sustentável, inspirado no projeto original lá de Santiago. Então, vai ser a mesma coisa, que vai ser um desafio de como a gente consegue colocar um modelo similar, em que as empresas possam pagar em parcelas ao longo dos anos, com uma garantia financeira, seja, por exemplo, se eu falo de um Mercado Livre, o Mercado Livre garantindo o seu distribuidor local. Então, você começa a trazer uma confiabilidade. Então, isso seria um segundo desafio aqui, que eu julgo muito importante para essa linha. E esse fórum aqui que eu vejo aqui, que é muito bacana, que é uma coisa que a gente tem que modificar um pouco nesse mercado,
que não é ter competidor em que um vai matar o outro, e sim um vai agregar e vai ter um diferencial do outro, vai respeitá-lo e vai fazer com que o país cresça. Então, isso também eu vejo que é um outro desafio, e principalmente quando eu olho o mercado público, você olha em licitações, quando eu comecei lá atrás em iluminação pública, cidade inteligente, era um pouco assim, e depois mudou. E eu acredito que no transporte também vai mudar, em que as empresas vão ser capazes de se coajudar, né? Então, esse seria um terceiro desafio aqui para eu passar aqui para a nossa colega. Obrigada. Bom, meu nome é Suelen Gaeta, sou da Cummins. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E vai ficando mais difícil, né, para complementar aqui. Mas, porque as respostas são muito completas, e eu acho que, para a gente trazer baixas emissões, os desafios da tecnologia, né, eu acho que a gente tem uma regulamentação já estabelecida. A gente tem a característica do transporte, que depende do nicho, é uma aplicação diferente. Então, se é transporte público de pessoas ou se é caminhão de lixo. Então, a depender da aplicação, a gente vai ter uma tecnologia específica, principalmente quando a gente fala, até complementando ao painel anterior, né, descarbonização e baixas emissões. A gente tem um merge aqui, né, uma convergência. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente ainda consegue colocar uma tecnologia ainda mais adequada, a depender do nicho. E, com isso, acho que, conforme foi já falado, a regulamentação é muito importante. E uma característica muito, como é que eu vou dizer, muito forte do Brasil é que a gente não tem uma renovação de frota estabelecida. Então, eu acho que, para a gente reduzir emissões e para a gente ter uma descarbonização que impacte na saúde pública, a gente precisa também de regulamentação pró a parte de renovação de frota também, né? Então, convido vocês a visitarem o stand da Cummins, onde a gente mostra ali soluções com alta eficiência, baixas emissões e múltiplos combustíveis, porque é isso, né? A gente tem hoje em dia uma diversidade grande de energias disponíveis. Então, não necessariamente é o diesel, pode ser com uma alta eficiência, mas pode ser também gás, etanol e por aí vai, né? Hidrogênio e tantas outras opções, né? Boa tarde, eu sou André Gentil, eu sou da Scania, eu sou o gerente de vendas nacional a Grandes Contas. E, assim, o mercado, né, ele é mais inteligente que todos nós juntos, né? E o mercado ele vai se adaptando, ele vai ajudar a gente a transformar o que está acontecendo. Dificuldades, elas existem, elas são certas, não tem como a gente fugir disso. Não é inviabilidade, o que é mais legal de enxergar. Então, eu vou contar uma história para vocês rapidamente sobre veículos a gás. A gente trouxe em 2019 o veículo a gás. Nesse momento, ligava apenas São Paulo a Rio de Janeiro, eram 5 postos, o que parecia que era impossível ter gás no Brasil todo. Com isso, começou-se um trabalho conjunto. A Scania foi buscar embarcadores para gerar demanda, a gente foi buscar o pessoal que distribui o gás, que era importantíssimo. Começou a se formar um time. O embarcador, ele sofre da mesma dificuldade que todos nós. Ele tem compromissos com redução de emissão. Ele precisa do veículo, então. Começou a se desenvolver uma cadeia de gás. Olha só, hoje a gente consegue ligar via gás, desde o Rio Grande do Sul até Vitória, no Espírito Santo. A gente consegue São Paulo e Rio todo ligado, chega no Mato Grosso do Sul agora. São Paulo se liga a Belo Horizonte. Está crescendo, vai acontecendo no processo. São 1.500 caminhões vendidos. Então, veja como dá certo. Se cada caminhão consegue, em média, 9 toneladas a menos de emissão de poluente por ano, calculo por 1.500. Olha a contribuição legal que vem chegando, né? Então, assim, o mesmo vai acontecer. Uma coisa importante também, existe aquela situação, o embarcador ele precisa do veículo, ele busca isso. O transportador está disposto a comprar esse veículo. O fabricante tem o veículo. Só que precisa se compor o custo dele. O veículo, tanto o elétrico como o gás, eles têm uma autonomia menor do que o diesel, eles têm um custo de aquisição um pouco mais alto que o diesel, isso precisa se pagar de alguma forma. É nesse ponto que a gente está hoje, o mercado ele vai evoluindo numa constante, que eu tenho certeza que a gente vai encontrar todos os caminhos possíveis, o tempo fará a vez dele. Vou tentar. Mas está ficando mais difícil. Bom, meu nome é Argel Franceschini, eu sou responsável pela área de mobility na Volkswagen, caminhões. E um ponto que, talvez complementando e voltando no ponto do meu colega da Volvo, assim, para mim são 3 pilares chaves. A gente precisa ter incentivos, a gente precisa ter a infraestrutura correndo em paralelo
e a gente tem que trabalhar na regulamentação. Para mim, a regulamentação é entrave ainda, na parte de elétrico, olhando para elétrico, e esses 3 pilares não avançam na velocidade que as montadoras avançam. A gente tem essa dificuldade, a Europa tem, os Estados Unidos tem, não é um problema local nosso. O ponto que talvez eu possa acrescentar aqui a gente começou a eletrificação em 2017, aqui, local, com desenvolvimento local, e, para mim, nesses últimos 8 anos aí de aprendizado, o que a gente pode tirar de prático é um processo, e é longo. Se a gente está aqui conversando hoje, o que a gente conversou 6, 7 anos atrás. Não é uma novidade que a gente vai repetir aqui. Mas esse processo de repetir, fomentar, insistir, a gente vem trazendo, a gente trouxe veículos, a gente está aplicando, a gente tem parcerias. No gás, não tem uma solução única. Tem o elétrico, tem o gás, tem o combustível, HVO. A gente está vivendo um momento tão rico em soluções que talvez, no médio prazo, a gente vai definir os que vão predominar. Isso inclui o diesel não vai desaparecer. Mas a gente vai ter os predominantes e a gente vai ter os nichos. Soluções de nicho que vão também se manter. Mas eu acho que a gente vive uma fase muito rica de transformação tecnológica no Brasil, no mundo inteiro, por consequência. A quantidade de dinheiro aportado em eletrificação nos últimos anos é monstruosa, né? É um negócio muito grande. E a gente vive uma fase de transição significativa na indústria. O que a gente tem como papel, né, como montadoras, como players na indústria, é fomentar e puxar esse desenvolvimento. O que a gente espera é que as entidades, os entes públicos venham junto. E aí regulamentação, infraestrutura, incentivos, eles precisam vir no paralelo. Principalmente nesse início, que é um início difícil. Ele é um início que demanda muito investimento, você não está no custo que você precisa. Mas se eu olho para trás, 2016, 2017, quando a gente começou, a gente falava num elétrico 4 vezes mais caro que um diesel. Hoje a gente já fala de 1,5, 2. Assim, o produto evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas ainda a gente tem que dar o passo de andar com outras áreas no paralelo e na mesma velocidade. Acho que isso que eu talvez possa ajudar aqui. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou o Marcos Andrade, gerente sênior de marketing da Mercedes-Benz. Vocês podem ver que já estou perdendo a voz depois de 2 dias de Fenatran, né? Mas vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que o país tem mais de 3 milhões de veículos rodando. O mercado de veículos novos são 130 mil, mais ou menos, né? Então, a gente está falando de um mercado menos de 5% em relação aos veículos em circulação. E, para mim, o grande desafio é você iniciar um processo de transição sem esquecer desses 3 milhões de veículos que rodam e iniciar com esses menos de 5%. E por que isso? Porque, se você for olhar todo o ciclo do caminhão, eu acho que o grande desafio passa pela variabilidade de soluções. Então, hoje, a gente tem um ecossistema estabelecido de venda, manutenção, peças de reposição, que está estabelecido e todo formado em cima do diesel, há anos e anos construído em cima do diesel. A gente já enfrentou aqui diversos desafios, cada vez que a gente traz uma emissão nova de Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, a gente já enfrenta um monte de desafio de treinamento, de nova eletrônica, e você tem que ir lá no mecânico, ensinar para ele que não é mais mecânico, agora tem eletrônica, formar mecatrônicos, formar cada vez mais eletrônica envolvida, que gera uma demanda gigante de treinamento e de formação de pessoas e de pessoal. Agora a gente está falando de uma transição tecnológica que vai muito além disso, né? Então, eu fico imaginando no futuro, você para o seu caminhão para um reparo, e ele fala, é elétrico, é hidrogênio, ou é biocombustível, ou é a gás. Então, ainda entra naquela valeta ali que eu vou chamar o especialista. É um desafio gigante, né? Então, eu acho que, talvez como complementação a tudo que foi falado aqui, eu acho que a gente tem que construir caminhos viáveis e tem que ter muita consciência disso. Então, começa na gente aqui, para a gente produzir o caminhão elétrico, não é difícil.
O difícil é construir e produzir o caminhão elétrico em paralelo ao caminhão a hidrogênio, em paralelo ao diesel tradicional, em paralelo ao biodiesel. O difícil é a nossa equipe de vendas saber argumentar e discutir sobre toda essa gama de possibilidades, entender o cliente do outro lado, fala, meu, você está louco, eu conheço esse tipo de caminhão, agora você vai ter que me explicar e me obrigar a entender o TCO de 500 opções. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos grandes desafios. Começa para a gente aprender, e aí o mercado inteiro, esses 3 milhões de potenciais clientes que estão rodando, terem um aprendizado do que significa cada uma dessas soluções. Isso está acontecendo na Europa, né? A gente está aprendendo isso na Europa, o quão difícil isso é, essa velocidade de implementação está sendo diferente do que a gente imaginava, e, com certeza, o Brasil, que é um país tão peculiar e tão diferente, vai passar também por um grande aprendizado. Bem, meu nome é Aline, a última, então estava desesperada. Mas acho que, além de concordar com todos aqui, eu acho que tem um ponto que, para mim, também é bastante importante. A gente sabe que mais de 80% das empresas estão preocupadas com ESG de alguma forma, quer dizer, tem uma pessoa ou já um departamento na área, mas poucos querem pagar por isso. Então, quer um veículo que seja mais verde, mas não quer pagar mais por isso, ou não quer fazer, eventualmente, uma manutenção que vai ser um pouco mais custosa. E acho que isso é um desafio também. A gente tem pensado em soluções, e, nisso, eu gosto muito do gás, porque ele traz um TCO que é favorável, mais ainda para quem produz o biometano. Mas isso é uma questão, não adianta ser sustentável só do ponto de vista ambiental, tem que ser também para os negócios, porque, senão, ele não vai perdurar. Eu acho que é um pouco disso que eu queria passar. Acho que é importante também. De alguma maneira, faltam incentivos financeiros ou subsídios, alguma coisa para facilitar a vida da transportadora? Eu acho que facilitaria muito, sim. Como meus colegas disseram, acho que a infraestrutura ainda precisa melhorar bastante. E acho que, se houvesse mais incentivos, também ajudaria muito nessa missão, porque é aquela história, né? A gente tem o veículo e, muitas vezes, não tem como operar ou não consegue operar na rota que a gente gostaria, da maneira que a gente gostaria. Então, isso acaba sendo impeditivo. A gente, evidentemente, acho que, talvez todos aqui, a gente faz parcerias com o cliente e vê como pode ajudar. Alguns arriscam um pouco mais. Tem cliente que eu vou pôr um posto por minha conta, nem eu faço meu biometano, eu vou fazer minha rota. Ótimo. Mas eu acho que falta, assim, um incentivo. Uma orientação melhor, né? Orientação, normas, orientações, enfim, que possam ajudar a orientar mesmo, a direcionar. Eu terminei de chegar de Hanover. A diferença que você pega, que é não das feiras. As feiras são muito similares, mas o que você pega é a postura de quem cuida disso. Você pega a representante, a presidente, que é a primeira vez mulher, Edgar Miller, ela batendo pesado na União Europeia e batendo pesado nos governos da União Europeia. Ou seja, não é brincadeira, nós gastamos mais do que podíamos. Nós fizemos mais do que a nossa tarefa. Ou seja, nós fizemos tudo. Em termos de pesquisa, de investimento, nós gastamos o que nós tínhamos e não tínhamos. E só que tem um hidrogênio, faz 1.047 de autonomia, e o que resolve? Nada, porque não tem rotas, certo, de reabastecimento. Sim. Ele é fantástico, o caminhão mas cadê a rota de reabastecimento? Cadê o ponto que ele para e reabastece? Não tem como. Então, é um investimento brutal para nada. Ou seja, tem uma pequena rota que eu posso rodar, e só. Então, aqui, se a gente olha, com as dimensões que a gente tem, então fica muito mais complexo. O negócio do biometano, das experiências que estão tendo, são fantásticas. Agora, cadê a rede? Está faltando. Então, eu acho que envolve muito a questão, financiamento, que eu acho que é uma coisa extremamente séria. Financiamento, se a gente tem problema para financiar o caminhão normal, vamos tentar imaginar, para o volume de dinheiro que precisa para financiar o outro, precisa de uma série de diferimento de imposto de renda, de compensações, porque senão não anda. Benefícios, né, na própria taxa de financiamento, sem dúvida. Eu acho que a gente vê hoje o Mover,
A gente tem, né, todos aqui estão habilitados, mas a gente tem também a questão do combustível do futuro. A gente vê algumas iniciativas, mas, como já foi falado, a velocidade é diferente. Então, a indústria precisa, a gente tem a tecnologia para a gente desenvolver para o nosso país, a gente tem as particularidades, infraestrutura também, para efeito, quando a gente fala de caminhão, as estradas, todo mundo conhece como é que funciona a estrada no Brasil, né? Não há prontidão, né, dessa parte de infraestrutura. Então, sim, eu acho que falta agilidade e essa parte de incentivo também para as indústrias locais, né, para que a gente consiga desenvolver nacionalmente essa tecnologia. Eu acho que agilizaria o processo e a descarbonização também aqui. Certo. Wagner? Pô, foi legal essa rodada, viu? Parabéns. Não é fácil, não. Chegar até o fim, ainda ter assunto para falar, legal. Mas tem muita tecnologia, muita coisa acontecendo, muita coisa mudando. E como é que o cliente, vocês que estão... O Marcos está até rouco de tanto falar. Como é que o cliente está vendo toda essa modificação e todo esse monte de opções que estão chegando no mercado hoje? Vou te pegar como referência, Marcos. Pode você até falar como é que os clientes estão e como eles estão se preparando para tudo que vai acontecer. Sou uma pessoa bem pé no chão, né? E eu falei da outra vez, acho que dos 3 milhões de veículos rodando, eu acho que isso a gente tem que ter sempre muito em mente. Eu costumo sempre comentar com as pessoas que eu vejo sempre o Brasil, são 2 grandes Brasis, ou 2 grandes blocos, acho que tem milhões de blocos, mas acho que dá para a gente dividir em 2 grandes blocos, né? Então, é um Brasil que tem empresas muito estruturadas, que tem um debate muito consistente, que tem já um controle muito grande de consumo, de manutenção, do ciclo completo de operação, e essas empresas têm um debate mais, eu diria, profissional do tema, né? E a gente tem um Brasil que executa o transporte, que, de fato, é a grande parcela do Brasil que luta para sobreviver e para transportar, e quem, nesse momento, é a grande parcela que move o país. A gente não pode esquecer esse país, né? Então, eu entendo que a gente tem que ter o debate com esses 2 Brasis, né? Então, existe um debate dentro dessas empresas mais estruturadas, que passa por uma discussão um pouco mais técnica e profunda. Muitas vezes você consegue viabilizar um certo volume de veículos, baseado, muitas vezes, numa decisão, acho que como foi falado no último debate aqui também, acho que tem empresas que já estão tomando a decisão que não é econômica, porque a conta dificilmente fecha, né? Então, toma uma decisão de empresa mesmo e falam, a gente tem um compromisso, que é um compromisso muito mais olhando sociedade, olhando uma posição também perante investidores, de falar, olha, eu tenho essa posição e eu vou buscar essa posição, mesmo que a conta não feche. E isso é muito mais difícil. Esse debate é muito mais difícil quando você vai para uma empresa que não tem essa estruturação tão forte, que não tem capital na bolsa, que é uma empresa privada lutando para sobreviver o dia a dia, né? Então, eu acho que tem diálogos de forma muito diferentes e, com certeza, a gente tem que começar por essas empresas mais estruturadas, mas a gente não pode esquecer que, se você quiser implementar uma transição energética eficiente, tem que se lembrar desse outro cliente que sobrevive o dia a dia com muito dificuldade. E lembrando que, talvez até fazendo paralelo da outra pergunta, mas lembrando que o Brasil tem uma peculiaridade muito grande, né? Que o fato de ter muito veículo antigo também eleva muito o preço do veículo usado. E isso, contraditoriamente, é uma grande barreira, porque na hora que você vai fazer a conta do TCO, o veículo tem 10 anos e vale muito. Se você faz isso, uma conta dessa na Europa, o veículo não vale quase nada, né? Então, para a conta fechar, é muito difícil. E isso a gente tem que sempre considerar no país, que você entra naquele ciclo vicioso, que você não consegue resolver um problema, e esse problema fica cada vez maior. Pode continuar? Pode. Não, até porque a gente estava vendo na palestra anterior que a gente está com 150 mil veículos lá no Euronada, né? Então, eu acho que a cadeia, para movimentar essa cadeia, não vai ser fácil, né? E você tem que ir passando, até chegar na tecnologia mais nova. Isso dá uma assustada. E vocês... Vou fazer uma pergunta para você, que está mais novo,
o mais novo chegando na parte de veículos, de caminhões, né? Não de ônibus, mas de caminhões. Como é que você está vendo o mercado brasileiro e qual é a estratégia que vocês estão tendo agora para entrar com veículo elétrico nesse mercado? Vamos lá, até para complementar aqui, um pouco com o André e com o Argel, a gente superou ali, e até com a própria Mercedes, mas lá com o Valtinho, na época a gente pegou um pouco do desafio de trazer os elétricos, né? Então, os ônibus elétricos, né? Então, como que a gente ia trazer os ônibus elétricos, como que a gente ia criar um modelo de negócio? É um pouco do que a gente vai passar agora com os caminhões. E a gente está falando de caminhão elétrico, já está pensando no caminhão a hidrogênio, e já tinha o caminhão a gás, já tinha Então, quer dizer, eu entendo que a gente pode pegar as melhores práticas que foram aplicadas, principalmente nesse segmento, né? O Gabriel, agora há pouco, falou também de modelo de negócio, a Virgínia está aqui também com o WRIC, que tem várias experiências aqui na América Latina, e trazer um pouco desses fundos verdes, trazer o BNDES para o jogo, o Fundo Clima, trazer uma estruturação adequada, Banco Mundial, Banco Interamericano, todos estão com apetite, estão com verbas carimbadas, não só para o produto final, como também podemos desenhar um modelo que vai ter um mix entre esses fundos, os bancos comerciais e financiar diretamente o cliente. Aí a gente vai ter que trabalhar o quê? A estrutura de garantias, que aí, como o Marcos colocou, a gente vai ter dois mundos, né? O mundo das empresas bem estruturadas, que vai ser muito mais fácil, você vai ter um rating de crédito mais adequado, você vai ter mais garantias mais sólidas, mas tem que pensar em que solução que a gente pode trazer para outra linha. E aí vem na outra pegada também de como que a gente traz uma regulamentação que possa ser homogênea para que incentive isso. E criando esse grupo de trabalho, criando esses modelos, eu entendo que a gente vai conseguir trazer isso, porque produto, a fábrica está disposta a fazer. Nós estamos dispostos a trazer produto, vamos fabricar aqui. Então, o caminhão, de fato, a gente fabrica a partir de 26, mas ônibus, a partir do próximo ano, a gente já começa a fazer os primeiros passos de montagem. Então, quer dizer, produto vai ter experimentação para o cliente final, o cliente vai ter uma grande dificuldade, que ele vai ter que selecionar o melhor dos produtos. Aí eu digo, eu saio um pouquinho atrás, porque os clientes já fidelizados com as grandes marcas, né, eles tendem a ficar nessas grandes marcas. E qual vai ser o meu desafio? E, de pouquinho em pouquinho, conseguindo o meu espaço ali e trazendo um pouco do diferencial, que eu acho que a gente não tem que pensar só no produto. Aí a gente pensa no produto, na solução financeira, na infraestrutura adequada e depois no pós-venda. Que não adianta você trazer produto. Hoje a gente fala muito de, vamos dizer, furgões de carga que estão rodando no mercado elétricos. Mas, se você analisar e der um zoom, boa parte desses furgões de cargas, eles não estão com a infraestrutura adequada de recarga, ou eles não estão chegando com a bateria adequada para fazer o trajeto. Então, isso também é ruim para esse modelo que a gente quer alavancar. Então, nesse modelo, qual vai ser o desafio que a gente vai fazer? A mesma estruturação que eu citei, Santiago, que foi o primeiro projeto na América Latina, com um leasing de 10 anos com garantia do governo, a gente teve o desafio de implementar. Implementamos em São Paulo, não é muito falado e cogitado, mas tem hoje um projeto com 50 ônibus elétricos rodando em São Paulo, nesse modelo igualzinho. Então, nós vamos fazer o mesmo desafio. Então, já estou com as iniciativas aí com vários bancos e vários fundos para trazer o primeiro projeto e o primeiro modelo. E aí você vai falar, você vai trazer só para a TVX, para a Haiger? Não, vai acabar sendo um modelo que ele vai poder entrar para todos os produtos e para todas as famílias. Basicamente, financiamento internacional, né? Também, uma composição de mix, mas aqui dentro a gente tem muito recurso. Se você chegar no próprio BNDES, você vai verificar lá que você tem uma carteira de recurso financeiro que não está sendo aplicado por falta de projeto. Certo. A questão básica são as garantias, né? Sim, você vai trazer as garantias, exatamente. Porque se nós só chegamos numa frota tão velha, exatamente porque quando o pequenininho entrava, o financiamento não saía. E isso foram décadas. Aí nós criamos essa multidão de caminhão antigo com um nível de poluição e de insegurança brutal, né? Mas vamos seguir agora. Dentro das empresas, quando vocês vão visitar, vamos pegar você aqui pela primeira vez, sendo a primeira. Quando vocês vão visitar, ainda existe resistência, medo de entrar nesse negócio? Que negócio é esse do caminhão gás, do caminhão elétrico? Como é que fica? Qual a reação? Eu estava refletindo aqui. Eu concordo com o Marcos. Acho que grandes clientes, esses mais globais, já têm suas metas para cumprir, então eles investem um pouco mais em elétrico, realmente em inovação. Mas a gente ainda recebe muita pergunta, muito questionamento. Qual que vai ser o valor de revenda? Como que ainda tem muita dúvida por parte do cliente, muito relacionada a essa parte econômica. Então, ele
que é prova por A mais B que vai ser algo que, além de sustentável, vai trazer um retorno que ele espera, no mínimo igual ao do diesel. Né? Tem ainda muito essa comparação. Então, por isso que eu digo que é também um desafio. Né? Eu acho que é a hora e a vez do desafio, né? E do testemunhal. O Urubatã Elu, da Braspress, saiu publicado na Transporte Moderno, ele deu a definição dele. Ele falou, eu comprei. Primeiro eu comprei 5, depois eu comprei mais 5. Eu descobri, fiz experiência com motorista, não gostei. Coloquei mulher, aí eu descobri que mulher cuidava, seguia o roteiro, não tentava alongar o roteiro, voltava para casa na hora que tinha de voltar, sabia que tinha que recarregar. E quando você vai comprar mais? Ele falou, primeiro eu tenho que descobrir, daqui 3 anos, quanto vale a minha frota. 2, descobri isso, vi o que deu de manutenção, 1 não, etc., a depreciação, tudo que ele fez, bom, aí eu compro mais um pacote. Já passou o tempo, ele já comprou mais um pacote. Ou seja, é o testemunhal mostrando, agora é uma empresa organizada. Uhum. Então, isso é difícil de você pegar, empresas organizadas. São poucas, infelizmente, no Brasil. Então, vai ser muito na base do testemunhal da grande para convencer o médio, Sim. porque o pequeno jamais vai poder fazer isso. Sim, concordo. Mais convencimento do médio. E tem alguns clientes que eles fazem exatamente isso, na prática. Eles querem calcular o TCO. Então, compram um veículo, acompanham por um tempo, e aí eles veem com os próprios olhos como tudo isso acontece na prática. Ou faz o que o Sérgio Habib fez, da Jaque fez lá. Eu assisti essa conversa. O cara querendo chegar para comprar um furgão para fazer transporte aqui dentro de São Paulo. Ele falou, quantos quilômetros você roda? Eu vou rodar mais ou menos 110 quilômetros, não vendo. O cara falou, como? Não vendo. É 180, eu não vendo. Senão você não vai aguentar pagar a prestação, eu vou ficar com problema financeiro, então eu prefiro não te vender. Na hora que você arrumar rotas para 180 quilômetros dia, eu vendo. Senão, eu não vendo. Porque aí vai fazer sentido para você, né? Você vai falar mal do negócio elétrico. E não é ruim o negócio elétrico, é bom. Aí ele falou, então se eu trouxer tal, eu vou reabastecer aonde? Ele falou, por enquanto você pode reabastecer do Carrefour, mas o Carrefour vai começar a quebrar. Então você tem já de pensar quanto você vai pagar pela energia, porque todo mundo está fazendo de graça hoje, vai passar a cobrar na frente. Então, aí, como é que vocês veem essa questão de conscientização das vantagens, que é o que a gente já tinha dito no painel anterior? Você tem no transporte urbano de passageiros, você tem clareza, quase clareza, de uma decisão que foi mais ou menos tomada, elétrica. Tem discussão, etc., etc. Agora, você tem N alternativas no rodoviário. A pergunta que eu faço, volto para você agora, a pergunta que eu faço é, como conseguir convencer essas pessoas que é o caminho certo, que ele está ajudando a sociedade, e ele vai te perguntar, como é que eu pago, como é que eu financio, como é que eu opero? Eu acho que o nosso mercado é muito conservador, essa é uma característica, né? Então, qualquer inovação, no primeiro momento, assusta. Então, é por isso que a gente defende, foi uma rota que a gente fez na Europa e que a gente está fazendo aqui, agora mesmo a gente acabou de falar sobre isso. A gente precisa ter muita demonstração, colocar o caminhão de graça, isso é fato. A gente precisa tomar essa decisão, a gente tem que mobilizar caminhão, custa caro. A gente discutiu muito dentro da empresa, mas a gente precisa tomar essa decisão de mobilizar X caminhões e colocar para rodar em clientes, e esses clientes são multiplicadores. Então, a gente vai fazer isso com 10 caminhões o ano que vem, com caminhões leves, vai fazer com 5 caminhões pesados, e esses clientes que são, obviamente, escolhidos a dedo, são clientes que vão ter o aprendizado, que pode ser bom e pode ser ruim também, né? Isso também é um aprendizado para nós, mas eu acho que a única forma de você multiplicar é começando, e o cliente não pode ter custo elevado. Isso é fato, porque nenhum cliente, ou eu estou falando de forma genérica, né? Claro que tem exceções, mas é muito difícil você abordar clientes e exigir investimento. Se você aborda clientes e fala, mas olha, eu vou colocar aí de graça, aí todas as portas se abrem, é muito mais fácil o debate. E muitas vezes se converte em venda. Aí do seu lado tem alguém que é um case de marketing. Os anteriores a ele, um tal senhor, um gênio chamado Antônio Dadalti, a gente não consegue vender. Tem um bichinho novo chamado Volkswagen, mais conhecido internamente como Frankenstein, mas não vende de jeito nenhum. Ninguém quer, porque o caminhão era uma montagem brasileira, né?
E aí conversou, um dia o Dadaldi falou, a gente podia botar em demonstração. Aí não deu muito certo a demonstração. Ok, vamos financiar em época de alta inflação, 10 vezes sem juros. A Volkswagen começou no dia que foi tomada essa decisão. A partir daí, eles não pararam mais de crescer. Faltava experimentação. Eu acho que na hora da alternativa energética, é exatamente a mesma coisa. É experimentação. Ele tem de andar, olhar. Nós fizemos debate na edição passada com grandes transportadores e a palavra deles era exatamente essa. Eu testei, gostei e comprei mais. Ou seja, é a experiência, ou seja, dá lucro. Teve grandes empresas que falaram, claro, a compra foi cara, mas está dando lucro. Buscaram financiamento na França, algumas das grandes fizeram N coisas. E a outra coisa que também foi interessante descobrir nessas conversas que a gente teve é que, além de dar lucro, ele fica bem de imagem. E se ele tiver ligação com o embarcador, que é multinacional, ele ganha ponto e ganha cliente. Ou seja, são uma série de pontos, assim, são detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença na hora da venda e do convencimento. Diga. Se eu puder complementar, acho que na linha do que você comentou, né, experimentar é chave. Eu lembro, 2017, na Fenatran, a gente trouxe um carro para experimentar. Foi o primeiro que a gente montou, a gente trouxe e fez uma clínica. Antes daquela Fenatran, não tinha uma pergunta. Você podia ir em qualquer cliente, ninguém pedia de elétrico. Ninguém. Não existia um questionamento de elétrico. Após aquela Fenatran, a gente não aguentava mais ou não conseguia dar mais conta de responder questionamento de elétrico. E aí faltava o caminhão para levar lá. Aí, na segunda Fenatran, antes da pandemia, acho que foi ainda em 2019, se não me engano, a gente trouxe o carro já pré-série e a gente começou a levar o piloto a campo. E aí que a gente começou a vir com a demanda de um carro vai lá, outro carro vai aqui, e a gente começou a fomentar os volumes. Então, assim, hoje a gente vem de isso que eu digo que é um processo, de experimentar o primeiro carro, do cliente entender. Você comentou, acho, né? O motorista que recebe, ele cuida melhor do carro, então gera um movimento positivo na empresa. Existe do lado do dono da empresa a questão financeira, ele sabe que é mais caro, ele sabe que a conta não fecha, ele vai, mas as grandes empresas que têm uma estratégia de ESG, uma estratégia robusta, eles estão investindo. E é isso, a primeira compra, a gente está hoje com clientes que estão indo para a terceira compra. Nós começamos a vender em 2021 caminhão elétrico. A gente está na terceira compra de clientes que começaram com 2, com 5, com 10. Hoje a gente tem uma frota circulante de elétricos na casa dos 500 caminhões no Brasil. E assim, é uma experiência fantástica porque a gente tem clientes com mais de 100 caminhões na frota. E são mundos completamente diferentes. A operação urbana, ela já comporta. Caminhões urbanos já comporta. Você operar, são clientes grandes que operam, o pequeno ainda não consegue. Alguns compram 1, 2, mas ele ainda é muito pesado para a operação dele. O ônibus urbano, o Cadu sabe bem, a gente seguido conversou, é difícil, porque não é um cliente comprando e investindo numa garagem. Existe um poder público ao redor que é muito mais complexo. O transporte rodoviário é outro bicho. Longa distância é outra conversa. E aí eu vou na regulamentação, na infraestrutura, que é muito mais complexo, vai depender de privado, do público. Aí tem uma junção de entes que não é simples. Mas a gente já tem cases de viabilidade de veículos na operação urbana. A gente vai bater 500 caminhões fechando o ano operando, mais de 600, 700 produzidos. Então, assim, a máquina começou a girar, isso, a história nossa começa em 2017. Não é simples, é um trabalho longo. É longo e complicado. Árduo, não é uma ciência exata, somente quando você vai para a parte financeira. Vai lá. Essa questão do caminho é longo, ela é muito interessante, né? Porque se a gente usar das ferramentas que a gente usa para resolver problema, a gente tem que entender de onde que ele vem, né? Para colocar a solução. E se a gente voltar na história, foi no final do século XVIII que a ciência descobriu que o CO2 acumulava calor. Ao longo do século XIX, a ciência apontou que o mundo movido a combustíveis fósseis
iria trazer um impacto do ponto de vista da temperatura. Ao longo do século XX, a gente começou a falar sobre isso. Foi quando o assunto meio ambiente surgiu. E só no século XXI, 2015, a gente conseguiu colocar uma solução lá no Acordo de Paris, de estabelecer metas, que começou lá em 97, com o protocolo de Kyoto, mas muito como uma ferramenta de movimentação de recursos, quem tem dinheiro financiando a transformação onde precisava de desenvolver, de onde estava saindo as coisas. Então, veja, algo que começou no final do século XVIII, a gente conseguiu colocar uma possível solução no século XXI. Onde que está o grande desafio? A gente não tem o mesmo tempo para resolver o problema, né? E veja, um problema de escala global, com inúmeros tipos de impactos, não pode também ficar baseado em uma solução apenas. Por isso que a expressão não tem bala de prata, ela é um clássico, né? É um problema global. Então, assim, ele está aí há muito tempo. Uma solução só, e se essa solução falhar? O que a gente vai fazer, né? Então, esse é um ponto importante. Voltando a alguns comentários que você fez, se o incentivo, ele ajuda, né? Talvez um ponto que eu fico refletindo. Desafio é muito bom, todo mundo gosta, mas com incentivo é melhor, né? Então, sem dúvida, incentivo faz muita diferença. Ou direcionamento. O direcionamento. Ou direcionamento. Sem dúvida, já é uma ajuda. O Cláudio Saad, o presidente do Sindipes, estava discutindo, antes do mover, ele falou, Fred, a gente precisa de uma direção, senão a gente vai começar a fechar. É direção, para onde eu vou? E o que está faltando é isso, você tem muita coisa, não, assim, várias elucubrações, mas nada real. Exato. Ou seja, me passa o caminho. Qual o caminho das pedras? Pode seguir aqui? Eu não chamo Jesus Cristo. Eu vou afundar. Ele anda na água. Eu não. Perfeito. Cadê o caminho das pedras? Então, o que o cliente, o empresário, quer é o caminho das pedras. Perfeito. Me fala, me orienta. Eu vou por aqui, eu tenho redução no imposto. Pode ser esse tipo de coisa, entendeu? Eu tenho algum tipo de coisa. Todo mundo fala, o problema de emissões do Brasil está resolvido se você taxar fortemente a gasolina e vender o etanol a preço muito mais baixo. É só fazer isso. Sei lá, em um ano, você acabou com o nosso problema, nós cumprimos todas as metas, porque todo mundo vai usar etanol. Então, falta, assim, eu quero um caminho, dar um caminho certo, só que ninguém faz, porque envolve um monte de interesse econômico e político. Sem dúvida. E só um ponto para complementar, você trouxe um aspecto do receio, né, do medo. Eu acho que, na minha visão, o maior medo que todo mundo deveria ter, todas as organizações, é dar lucro. Por quê? Porque se a gente gera prosperidade, a gente consegue financiar o que a gente precisa de fazer para um futuro mais sustentável. Então, a colega, né, da Iveco comentou, o primeiro ponto da sustentabilidade tem que ser o economicamente viável. Então, essa pergunta, ela sempre também vem, quem vai pagar a conta? Todo mundo vai pagar a conta, a gente é um planeta só, está todo mundo no mesmo barco. Então, se todo mundo tiver o medo, no sentido do estado de alerta estar sempre alto, é dar lucro. Não existe sustentabilidade se não tiver lucro. Mas, felizmente, hoje, com essa importância da agenda ESG, não tem como dar lucro se não for sustentável. Então, esse é um ponto também muito importante. Eu acho que, para ser sustentável, a gente precisa de uma estrutura regulatória forte, né? Então, para a gente conseguir mudar uma cultura, a gente precisa de uma estrutura regulatória, porque é isso, como é que o caminhoneiro vai saber cuidar do veículo, seja ele elétrico, seja ele um Euro 6, que demanda Arla, e aí eu não quero gastar com Arla, então eu vou dar um jeito, né? E aí aquilo que era para ser menos poluente acaba ficando ao contrário. Então, a gente precisa de uma estrutura regulatória, tanto quanto a incentivos, né, e desenvolver a tecnologia local, mas também para melhorar a cultura, né? Então, eu vou virar o jogo um pouquinho e vou falar agora com o André Gentil. André, você é um exemplo. Você começou a falar e parou, né? Mas vocês trouxeram o biometano e estabeleceram rotas
essa foi uma estratégia bem interessante que a Scania tomou, né? Trazendo um combustível novo e dando condições para que você opere esse caminhão, né? Com a infraestrutura que vocês foram criando no caminho. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Essa é uma história interessante, né? Porque imagina o seguinte, né, cara? Você começa do nada, começa do vazio, assim como a elétrica passa hoje. E você precisa, no começo, nada existe, né? Ninguém acorda hoje e fala assim, cara, estou com uma vontade de comprar um caminhão elétrico, né? Não acontece isso. O mundo real, o cara faz um monte de contas, né? Ele olha e fala, puxa vida, cara, eu preciso, onde eu vou abastecer? O que eu faço? Né? E o cara que vai colocar o ponto de abastecer fala, por que eu vou pôr o ponto se ninguém vai chegar até ali? O fabricante, pela sua vez, já gastou dinheiro para desenvolver o caminhão. Olha que confusão que se monta, né? Então, o processo ele tem que acontecer de conversas mesmo. Cara, no começo, a rota tem que ser fixa, não tem como fugir disso. O caminhão hoje tem por cultura, ele sai pelo caminho que ele vai e ele vai se espalhando, ele vai buscando o frete dele. Nesse caso, não, ele tem que ter uma rota fixa e de volta, o que muda a cultura do caminhão, muda o jeito dele, muda a logística dele, muda o jeito da gente vender o caminhão. Então, assim, hoje, com o diesel, o cliente sabe o que ele está comprando, cara. Quando você entra para o elétrico, para o gás, cabe ao fabricante também dar todo o apoio possível. O fabricante tem que falar assim, cara, olha, para o gás você tem esses pontos de abastecimento aqui, olha. Você talvez precise investir num ponto de biometano dentro da tua empresa, porque esse eu vejo como um caminho assim de muito sucesso. O cara coloca um ponto de biometano dentro da empresa dele, ele já sai reduzindo 90% de casa. No meio do caminho, ele para no posto e coloca o gás comprimido. E já dá 50%, 60%, continua bom. E ele volta e completa. Então, o caminho todo está aí, cara. Está nessa estruturação mesmo, de muita conversa, o passo a passo, formando rotas pequenas para que ela se torne grande, para que a rede cresça. Essa é uma das razões do elétrico urbano ser uma boa opção também, né? Fora a quilometragem e tal, né? Que ele está numa rota pequena e mais fácil de organizar, né? Exatamente. Se eu busco um outro olhar, se eu vou para o biodiesel, né? O biodiesel ele chega a 2.000 quilômetros de autonomia, né? Só que ele não está disponível para o pessoal abastecer. Quem compra o caminhão biodiesel tem que ter o combustível. Essa é a parte da infraestrutura, essa é a parte da distribuição. Aonde está esse biocombustível que transforma? Né? Será que seria o B20 a solução ou seria o B100 a solução? É a famosa rota, né? Você tem que traçar a rota. Você não traça a rota e diz qual o caminho e qual a estratégia do governo, as políticas do governo, para onde eu tenho de ir, fica difícil. Porque é o dinheiro dele que vai arder. Daqui a pouco a gente vai ter o painel, certo, com transportadores. E aí a gente pega o outro lado da história, ou seja, de quem está tendo de tomar a decisão, ou tomando a decisão e utilizando e contando vantagens e desvantagens. Então, daqui a pouco a gente passa a ter uma série de respostas, não de quem está vendendo, mas de quem está comprando. E, bom, qual a minha reação? Então, por isso que eu acho que a montagem do que a gente faz aqui, de colocar quem produz, quem desenvolve e quem compra e usa, né, fica mais completo para quem assiste. Ou seja, eu quero saber como é que funciona. E a gente percebe que sempre são empresas maiores, muito bem organizadas e que normalmente têm lucro com a operação. Exatamente, assim, olha, uma coisa importante também, né? O mercado secundário, ele que forma o mercado primário. O veículo novo ele só vai se vender a partir do momento que o usado tenha valor. Esse é o desafio que a gente tem também, viu, cara? Transformar em valor o veículo usado. Aí sim, quando ele tiver o mercado dele formado, se constituiu. Então, hoje, como alternativa, a gente usa a locação. A locação traz de volta a responsabilidade para o fabricante. É um jeito de fazer. É um jeito daí começar a mover o mercado para o usado. Mas você percebe que a iniciativa toda que eu estou falando está privada, né? Ela não está pública. Certo. Wagner? Eu gostei muito, vou voltar aqui com o Carlos Eduardo também. O Carlos Eduardo, na fala dele, ele falou assim, as empresas, todo mundo vai precisar de um sistema cooperativo de trabalho, não é? Então, acho que pensar um pouco nisso. Você tem a montadora ligada aos outros stakeholders e formar essa vai ser uma grande massa que vai fazer a mudança, certo? Você pode explorar um pouquinho mais o que você estava falando? Né? Exatamente, isso vai ser um dos grandes desafios, e até na questão da parte da energia elétrica, como o Fred bem trouxe ali.
Quando a gente fala, eu não tenho a infraestrutura dentro daquele operador logístico, que é uma das grandes realidades. Tá? Hoje, você vai num operador logístico, seja um menor, até para a gente enriquecer lá o que o Marcos trouxe. Então, aí você vai olhar, ele não tem a infraestrutura para carregar. E como eu faço agora? Aí eu vou dar um exemplo. Aqui em Guarulhos, a gente tem próximo ali um operador logístico grande com várias vans ali elétricas. Eu posso criar um hub de recarga. Aí começa uma cooperação em que você pode ter várias infraestruturas de recarga num posicionamento adequado, em que você conecte uma rede de alta tensão, menor custo de infraestrutura, que vai viabilizar o investimento e que ele pode ser utilizado não só para esses operadores, como também você pode fazer similar a um projeto que tem em Bogotá, em que os operadores de ônibus eles compartilham a infraestrutura dele no momento ocioso com os operadores de táxi. Então, você começa a trazer o quê? Uma utilização maior para aquela infraestrutura de recarga, onde você vai diminuir o custo de investimento, porque você vai partilhar ele ou vai gerar receita acessória. Então, esse movimento, aí a gente vai começar a trazer o quê? Não só as fábricas, as montadoras, não só os revendedores que vão estar pensando no seu melhor produto para atender aquela rota, mas também junto com os operadores, com as transportadoras, que é bem legal quando você fala da visão do cliente, é escutar um pouco o que falta para eles. Ok, vou ter experimentação. Então, isso é comum aqui. Todos nós vamos colocar caminhões pesados para eles experimentarem. Então, se eu coloco o outro coloca 5, 10, então a gente vai superar a barreira da experimentação. A infraestrutura, se a gente cria hubs, a gente supera a parte de hubs. Se a gente traz uma regulamentação adequada, e aí essa regulamentação tem que pensar, traga um fundo verde, pode ser um fundo internacional, como a gente falou, vai somando, a gente supera a barreira financeira. Só que isso não é fácil. Então, isso é o quê? É, de fato, a gente aproveitar essa feira, que é muito bacana, a primeira edição dela lá, com o Marcelo, lá na Lightbus, foi bem legal, é a gente começar a manter essa discussão e criar grupos, não grupos de WhatsApp para ficar trocando mensagens de bom dia, parabéns e tudo mais, e sim a gente ser efetivo em criar coisas. Nós tivemos 2 bons exemplos aqui. Uma foi a declaração aí do C40 hoje, falando um pouco sobre esses trabalhos que podem ser feitos, né? E o Pacto da ONU também, de hubs de trabalho e desenvolvimento. Acho que o caminho é por aí, né? Não, mas agora falta uma integração dessa turma toda também, né? Até provoco o Gabriel ali. O Gabriel está concentrado ali só para eu cutucar ele, porque ele fazia isso comigo ao contrário. Mas o programa lá, o Lane Shift lá, que é fantástico. Então, a gente está lá batendo na porta. Olha, eu estava lá na NUX, eu já falando, olha, eu quero estar envolvido a isso. Agora, mais do que nunca. Se a gente pega lá o WRI, tem vários outros programas também. Então, a gente trazê-lo junto conosco para a gente criar esse movimento. Né? Fred. Certo. Bom, agora a gente... a questão que a gente conversou ontem e que a gente está voltando a conversar hoje. Nós estamos falando de uma série de tecnologias novas, maravilhosas, espetaculares. E tem uma figura, que é a parte humana da história, que ontem foi levantada e eu estou querendo levantar hoje também. E o motorista, como é que fica com tanta tecnologia nova, com tanta coisa nova chegando? Como é que vai ser o treinamento dele? Como é que ele se adapta a esse chamado mundo novo? E isso num momento em que você tem pesquisa que dizendo que ser motorista é a coisa que as pessoas menos querem. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma entrada forte das mulheres nesse jogo. A partir de você, vamos lá, novamente. Esse é um grande desafio, eu não tinha pensado nele a princípio. Mas concordo. E assim, a gente tem feito programa de mentoria, de mulheres, de qualificação, de colocação no mercado de trabalho, mas é ainda um grande desafio. Mulher, mas motorista como um todo, como você disse, é uma profissão que muitos já não querem e não é, mas é uma profissão difícil. Os veículos têm se tornado um computador, na verdade. Né, com muitos aplicativos, muita interação, muita ajuda, é verdade, muita segurança, mas é uma máquina difícil de ser operada. Então, é um grande desafio. A gente tem feito muito treinamento de motorista, tem suportado alguns clientes nesse desafio também, mas é bastante difícil, na verdade. Né? O veículo, claro, por si só,
ele já faz, ao mesmo tempo que traz muita interação, ele faz muito por si só. Então, toda a parte de, por exemplo, caixas automatizadas, automáticas, já garantem um consumo de combustível adequado, já é uma ajuda que a gente dá, né, para o frotista, ali, uma garantia. Mas a gente sabe que, na maioria dos casos, os clientes reclamam de falta de bons motoristas. Tenho ouvido algumas exceções, mas são os frotistas, os grandes, que eles fazem os treinamentos, eles, enfim, vão treinando o filho do motorista para um dia ser motorista, eles vão criando essa cadeia, mas não são muitos, a maioria, de fato, tem problemas. A Mercedes sempre foi preocupada com isso. A gente tem um programa... Eu, inclusive, fui treinado pela Mercedes, então, como motorista de caminhão, mas porque eu fazia teste, e em Prisca Zero me chamaram como jornalista, vem para cá fazer um teste. Fui lá para Campinas fazer teste, aprendi um monte de coisa. É interessante. Você dirige diferente depois do curso. Com certeza. E é uma preocupação grande que nós temos, inclusive com as mulheres, né? A gente tem o programa A Voz Delas. Mas eu diria aqui que o desafio e talvez uma solução com as novas tecnologias é associar a nova tecnologia de propulsão a também tecnologias que deem ao motorista mais conforto e mais segurança. É o que a gente tem procurado fazer. Especialmente porque, normalmente, as novas tecnologias de propulsão já trazem um caminhão com custo mais elevado. Então, por que não associar também um pacote de benesses ao motorista, no sentido de mais segurança? E a gente percebe isso, esse caminhãozinho que a gente trouxe para a Fenatran, elétrico leve, ele tem todo o pacote de segurança de um caminhão grande. Então, ele tem o ABA, né, o sistema de frenagem de emergência, ele tem todo o sistema de leitura de faixa, por exemplo, que você não encontra normalmente em caminhões pequenos, mas a gente está justamente trazendo um veículo tecnologicamente avançado em termos de segurança para motivar os motoristas a dirigirem. E tem outros detalhes, né? Um caminhão elétrico, por exemplo, o motorista que dirige não quer outro, né? Porque um caminhão elétrico é muito gostoso de dirigir, né? Então, eu acho que você tem uma tendência de atrair motoristas para esses caminhões que vão ter uma tecnologia maior e um nível de conforto maior. Por outro lado, sem dúvida, o papel do motorista passa a ser outro, porque ele tem que ser uma pessoa cuidadosa, ele tem que ter uma atenção, ele vai estar lidando com elementos de segurança diferentes, né? Então, você vai abastecer, você vai controlar, você vai transportar hidrogênio, é diferente de estar com diesel. Não vou nem dizer que isso é mais perigoso ou menos perigoso, mas é diferente. Ele está com um caminhão elétrico, ele tem que ter cuidados diferentes de um caminhão normal a diesel. Então, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter consciência de que ele está num mundo diferente. E esse, sem dúvida, é um desafio. Vamos lá? A parte de treinamento ela é muito importante, né, na história do veículo, né? Mas o que a gente percebeu com o tempo, que depois que a gente treina, o tempo vai fazendo o motorista perder, esquecer o treinamento que ele passou. Reciclagem. A reciclagem disso. Por um tempo, a gente tem ainda um programa chamado Driver Coaching, onde pessoas da Scania técnicos telefonam para os motoristas e dão instrução, olha, melhora aqui, melhora lá. Isso através de conectividade que a gente tem no caminhão. Nessa feira, a gente está lançando o ProDriver, que ele chega a ser espetacular. É um aplicativo inteligente que vai ser coaching do motorista. Então, ele vai mandar mensagens para o motorista, falando, olha, cara, você está freando de forma brusca. Se ele não mudou, ele muda a mensagem que ele passa. Olha, haja dessa forma, haja daquela forma. Aí a gente começa a ajudar ainda mais o motorista a se desenvolver. Certo. Bom, senhoras, senhores, ali... Esse ponto que você toca do motorista, ele é crucial, né? Ele tanto se enquadra dentro do desafio, como também uma das principais alavancas dentro da redução, enquanto a gente ainda não tem aí as soluções alternativas para reduzir CO2, como o elétrico em sua escala e biocombustíveis, com toda a infraestrutura e tudo mais. Então, a gente dentro da Volvo, a gente reconhece como uma das principais alavancas de redução o comportamento do motorista, né? Então, desenvolver, reciclar e colocar isso sempre, né, em prática é fundamental para a gente alcançar os nossos objetivos de redução de CO2. Então, esse é um ponto super importante. E para falar um pouco da questão de segurança, é claro, né, toda a tecnologia embarcada,
ela faz toda a diferença, uma vez que o ser humano é da sua natureza errar. Então, se a gente desenvolve cada vez mais funcionalidades para tirar essa decisão do ser humano e colocar essa decisão no produto, que ela foi concebido para isso, que o nível de erro ele vai ser o menor possível, a gente está trazendo mais segurança. Esse é um objetivo que a Volvo tem, né? De que 100% das nossas soluções sejam livres de acidentes fatais. E isso não envolve só o motorista, mas todos os demais interagentes. Aqui a gente coloca ciclistas, pedestres, entre todos os outros usuários da rodovia. E, para fechar, a questão das mulheres, que você trouxe. Isso é um aspecto interessantíssimo. Eu trabalhei na mineração por muito tempo, e onde a gente via menos acidente eram nos veículos operados por mulheres, né? Toda a questão de treinamentos, ela também vai ser muito importante. E ela passa somente das questões da segurança no que diz respeito à manutenção da vida, mas ela traz mais produtividade. A gente tem uma experiência de um programa que fizemos com alguns clientes, o Desafio Zero Acidente, e os clientes que participaram desse programa reduziram em 67% o número de acidentes, de sinistros graves, né? Mas eles melhoraram o cumprimento da jornada de trabalho, eles reduziram o número de infrações. Então, veja, o efeito colateral é positivo. E dentro dessa ótica também, reconhecendo isso como um ponto importante, a gente tem o programa que é o Iron Women, né? E dentro da América Latina como um todo, mais de 200 mulheres já foram capacitadas e estão aí gerando resultado com menos segurança, com mais aderência às operações, com menos infrações. E isso tudo, como já foi falado até no painel anterior, é o social, é sustentabilidade. Então, isso, né, tem que ser cada vez mais prosperado, porque, de novo, a gente está dentro do mesmo barco. O planeta é um só e a gente tem que cuidar do que a gente tem de mais valioso, que é a vida, né? Então, esse é um aspecto super importante também para poder fechar aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Peço uma salva de palmas a todos pela qualidade das informações.